Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Todo mundo na paz. Professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E hoje, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós não teremos conteúdo novo. Hoje somente correção. Correção das páginas 41 a 41, 51 a 53 e da revisão mensal, revisão para a nossa prova. E, por falar em prova, a tia terminou as correções ontem, e aí coloquei já as notas no sistema, e estão de parabéns. Foram muito bem, mandaram muito bem, tá? Muitos 10, ó. Foi bom demais, tá certo? E aí não pode ser diferente na próxima, tá bom? Estudando, tudo fazendo as atividades, tá bom? Corrigindo, tá bom? Com atenção, para tirar 10 novamente, tá bom? Então, vamos iniciar com a correção das páginas, tá bom? Primeiro, a página 41, que é sobre a ortografia. Que ortografia? As regras, né, de acentuação das palavras paroxítonas. E no livro de vocês está dividido em duas aulas, que nós fizemos somente uma aqui. Primeiro, as regras das paroxítonas, terminada em quê? Que nós vimos aqui, nas regras. A primeira regra, nós vimos terminada em ditongo, terminada em i, is e us. Aí vimos a regra 2, que para as outras terminações. Não foi? Então, vamos lá. Página 41, questão de número 3, tá? 3. Porque a página 40 nós fizemos, né? Aqui, foi em classe, não é verdade? Então, vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte: relacione as palavras às regras de acentuação. E aí nós temos as palavras safari, oásis, bônus e Rondônia. Vamos lá? Safari, paroxítona, terminada em quê? Em i. É só olhar para a terminação da palavra. Paroxítona por quê? Ainda lembram? Muito bem, porque a sílaba tônica é a penúltima, né? Penúltima posição. Muito bem. E a palavra número 2, oásis. Por que oásis é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em is. Bônus, paroxítona terminada em quê? Bônus, us. E Rondônia, paroxítona terminada em ditongo. E aí ficou como? Ficou assim, não é verdade? Olha aqui. Tá? Safari, paroxítona terminada em i. Você vai lá e coloca o número 2, tá? Oásis, terminada em is, também fica aqui o número 2. Bônus, paroxítona terminada em us, 3. E Rondônia, paroxítona terminada em ditongo. Lembrando que o ditongo, 2 sons vocálicos na mesma sílaba, tá certo? Então, ficou assim. 2, 2, 3, 1. Correto? E agora vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, pede para você copiar as palavras paroxítonas acentuando-as quando for necessário, tá bom? Você vai tirar as palavras, somente as paroxítonas. Aquelas que não têm acento, você vai colocar o acento. Primeira palavra, nós temos jogador. Jogador é paroxítona? Não, não é. Jogador, a última sílaba é a sílaba tônica, portanto, ela é uma oxítona e não paroxítona. Você vai escrever a palavra jogador? Não, porque você vai escrever as paroxítonas, tá certo? Água. Água é uma paroxítona, tem que colocar o acento no primeiro A. Paroxítona terminada em ditongo, não é? Aí você escreve água, põe o acento. Avestruz. Não, oxítono, não faz nada. Pelúcia. Pelúcia, você faz o que com pelúcia? Coloca o acento e vai escrever, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Barriga. Barriga é paroxítona, você vai só escrever, não tem acento, tudo bem? Urubus, não escreve, não coloca acento, não faz nada, é uma oxítona. Bônus, põe o acento, circunflexo no O, e bônus é uma paroxítona terminada em US. Lanche. Lanche é paroxítona. Você escreve, mas não põe acento porque não tem, não é verdade?
Não tem essa regra de acentuar paroxítona terminada em E, né? Como lanche, não tem, tá bom? Roupeiro, roupeiro também é uma paroxítona, só que não tem acento, você escreve e não põe acento. Invenção, invenção, oxítona, a sílaba tônica é a última, não faz nada, tá bom? E a palavra safari, safari tem um acento, tá? No segundo A, paroxítona terminada em I. Lápis, tem acento, paroxítona terminada em is. E aí a questão fica assim, tá bom? Olha aqui as palavras. Todas são paroxítonas. Aqui requer acento, você põe o acento, tá bom? Barriga não tem acento, mas bônus já tem. Roupeiro não tem acento, safari já tem. Água tem acento, pelúcia tem acento. Lanche não. Lápis tem, daqui, paroxítona terminada em is. Então, todas são paroxítonas. As são acentuadas, paroxítona terminada em US, paroxítona terminada em I, paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em is, paroxítona terminada em ditongo aqui, né? Também, tá bom? Em água, certo? E agora vamos para a questão de número 5, tá? Na página 41 ainda. Lê as informações sobre os planetas, depois você vai desembaralhar as sílabas e descobrir o nome deles, nome dos planetas, tá certo? Se necessário, é para acentuar as palavras e justificar por que a acentuação, tá bom? E aí, primeiro, aí nós temos Mercúrio. Começa com M maiúsculo. Mercúrio tem acento, tá? No U. É uma paroxítona terminada em ditongo. Aí você vai colocar paroxítona terminada em ditongo. Por isso o acento, tá bom? E o segundo planeta, aí você vai ordenar as sílabas, vai formar Vênus. V maiúsculo. E Vênus também tem acento, não é? Circunflexo, não é? Por que tem acento? Por que Vênus é acentuada? Porque é a paroxítona terminada em US. E aí a regra fica assim. Presta atenção. Escreveu o nome do planeta, Mercúrio, colocou o acento, justificou a regra de acentuação. Paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Ditongo aqui é o I-O. E Vênus, paroxítona terminada em US, tá certo? Aqui a correção da questão de número 5, tá bom? E agora nós vamos para a página 51, que é a regra de acentuação 2, tá? Tá bom? Ainda de paroxítonas, tá certo? Então, vamos lá, coloque na página 51, tá certo? Por favor. Página 51. Na página 51, tem um texto, tem até uma imagem também, né? E pede para que você, no item B, sublinhe as palavras acentuadas no texto, tá bom? E aí, na primeira linha, você tem você, vê. Na segunda linha, aí, visível, tá bom? Aí, na penúltima linha, tem está, tem grávida. E na última linha tem o é, somente o é, e título. É só olhar a palavra que tem acento, você sublinha a palavra, tá bom? Ok? Depois pede assim. Qual das palavras que você sublinhou é paroxítona? Das palavras do texto que você sublinhou, você vai marcar, você vai escrever apenas aquela que é paroxítona. Paroxítona, lembrando, a sílaba tônica é a penúltima, tá bom? E aí vamos ver. Qual delas? Você. Será que você é paroxítona? Você? Não, você é oxítona, a sílaba tônica é a última. Então, não. Visível. Visível, sim. É uma paroxítona, a sílaba tônica aí do acento é a penúltima sílaba. É uma paroxítona que termina em quê? Em L. Então, fica assim. As palavras que você sublinhou no texto são você, aí, visível, está, grávida, é, título. E dessas palavras aqui, a única que é paroxítona é a palavra o quê? Visível. Última sílaba, penúltima, tá? É uma paroxítona terminada em L. A regra diz que é acentuada, não é verdade? As outras não são. Aqui, grávida, por exemplo, é uma proparoxítona. Você é uma oxítona. Título
é uma palavra proparoxítona? É uma monossílaba, né? Só é um monossílabo tônico, só tem uma sílaba, tá bom? E está é oxítona, tá? Certo? Então, visível é a paroxítona, tá bom? A única paroxítona acentuada aí dessas palavras, tá? Paroxítona terminada em L. E vamos para a questão de número 2. Pede para você ler em voz alta as palavras paroxítonas acentuadas. Todas as palavras do quadro agora são paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima e todas são acentuadas, tá? Tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai distribuir essas palavras de acordo com as regras. As paroxítonas terminadas em ão, ou ãos, an ou ans, de um lado. Paroxítona terminada em e uns no meio, segundo, tá? Segunda ordem. E terminada em L e N, depois. E no final, as paroxítonas terminadas em R, X e PS. Aqui, pessoal, nessa questão da página 51, questão 2, ela pega toda a ortografia da regra de acentuação 2, tá bom? Que nós vimos aqui na aula anterior. Vimos vimos 1 e 2, tá? Aqui pega tudo, tá bom? Dessa parte aqui, do 2, tá bom? Então, ficou assim, vamos lá? Paroxítonas terminadas em ão, ãos, an ou ans. Temos essas palavras. Órfão, paroxítona terminada em ão. Imãs, paroxítona terminada em a, em an, seguida de s, né, no plural. Órgãos, paroxítona terminada em ão, seguida de s, no plural. Paroxítona terminada em e uns. Nós temos fórum, paroxítona terminada em álbuns, paroxítona terminada em uns, álbum, paroxítona terminada em L ou N, amigável, ilegível, paroxítona terminada em L, ambas. E pólen e hífen, paroxítona terminada em N. E RX ou PS, vamos lá? Nós temos ali zíper e açúcar, paroxítonas terminadas em R. Paroxítonas terminadas em R. Já em látex, paroxítona terminada em X. E tríceps, paroxítona terminada em PS. E aí fechou as regras aqui da ortografia para acentuação de paroxítonas, tá? 2, tá? Aqui, na questão de número 2 da página 51. Corrigida a questão. Aqui pega toda essa regra 2, tá? E agora nós vamos para a página 52. Ainda na questão, na mesma questão aqui, pede para você fazer o seguinte. Você vai completar a regra abaixo de acordo com a tabela que você preencheu. Que tabela? Essa tabela aqui, com essas terminações. Pronto, é só copiar essas terminações aqui. São acentuadas, paroxítonas terminadas em quê? Só copiar. Ão ou ãos, an ou ans, uns, L, N, R, X, PS. Pronto, copiou as regras e ficou assim, tá? Pronto, somente copiou as regras. Só olhar a terminação. Ão ou ãos, an ou ans, uns, L, N, R, X ou PS. Tá certo? E agora vamos para a questão número 3 da página 52. Pede para você ler em voz alta mais estas palavras paroxítonas acentuadas, tá? E aí nós temos pônei, jockey, répteis, amáveis, têxteis. Agora você vai copiar, tá? Ó, vai completar com a regra de acentuação aí dessas palavras. É só olhar. Pônei terminou em ei. Jockey, ei também. Répteis, es. Amáveis, es. Têxteis, és. E aí fica assim. São acentuadas, paroxítonas terminadas em ei e eis. Tá certo? Pronto. Questão de número 3. E agora a questão de número 4, ainda na página 52. Você vai separar as palavras com barras, tá? Vertical. E escrever as corretamente. Colocar o acento, porque todas são paroxítonas e nenhuma tem acento. Você vai, além de separar com barras, vai escrevê-las abaixo, colocando o acento, tá bom? E aí fica assim, tá? Vamos lá? Olha aqui.
separou cada uma com barra primeiramente e depois escreveu assim, colocando o acento, tá? Comestível, consumível, amigável, combustível, horrível, inatingível, imperdível, flexível, impossível, terrível, invisível, sensível, irresistível, bebível, indescritível. Todas aí são paroxítonas, terminadas em quê? Em L. Então, são acentuadas, todas as paroxítonas terminadas em L, tá? Ok? Aqui já fica aqui já a resposta, tá? Do pontinho que tem assim. Você acentuou as palavras? Sim, não é? Você acentuou, que você é esperto, com certeza. Você viu logo de cara que nenhuma tinha acento. E todas têm aí? Todas recebem acento? Então, sim, porque todas as palavras são paroxítonas terminadas em L. E por isso tem que ser acentuada. Tá bom? Basta colocar assim, sim, porque são paroxítonas, são acentuadas as paroxítonas terminadas em L. Porque todas as palavras são paroxítonas terminadas em L, são acentuadas também, tá certo, tá bom? E aí vamos agora para a última questão da página 52, questão de número 5. Você vai simplesmente acentuar as palavras dos nomes, tá? De acordo com as imagens. Já tem os nomes, e você vai só pôr o acento, tá bom? Topázio imperial, topázio tem acento, sim. É uma paroxítona terminada em ditongo, acento aí no A. Lápis, lazuli, acento no A, de lápis, e lazuli no U. Amba, acento circunflexo no A, no primeiro A. Água marinha, acento agudo no primeiro A, de água. E ônix, acento circunflexo no O. Fica assim, tá? Topázio, que é uma paroxítona terminada em ditongo, imperial, paroxítona terminada em L, lápis, paroxítona terminada em is, lazuli, paroxítona terminada em L, amba, aqui acentuado também, paroxítona, água, água marinha, água, paroxítona terminada em ditongo, ônix terminada em x, tá bom? E agora nós iremos corrigir a questão número 6, da página 53. Pede para você completar o diagrama, né, com as seguintes palavras. Tá tudo aqui. Eu vou colocar logo aqui para ver como é que ficou, tá? Você vai preencher toda a cruzadinha aí, tá bom? Número 1 vai ficar cactus, olha aqui. Número 2 vai ficar bênção. 3, confiável. 4, cutis. 5, colírio. 6, fênix. 7, suéter. 8, éden. 9, fósseps, e 10, que já tem aí, sérum. Todas essas palavras são paroxítonas acentuadas. E aí, pela terminação, você vai saber qual é a regra, né? Por exemplo, cactus. Por que cactus é acentuada? Paroxítona terminada em US. Bênção, paroxítona terminada em ão. Confiável, paroxítona terminada em L. Cutis, paroxítona terminada em is. Colírio, paroxítona terminada em ditongo. Fênix, paroxítona terminada em X. Suéter, paroxítona terminada em quê? Suéter? Em R. Éden, paroxítona terminada em N. Fósseps, paroxítona terminada em PS. Sérum, paroxítona terminada em UM. Também aí tem muitas as regras que nós trabalhamos aqui. Estão quase todas aí, não é verdade, nessa questão. E aí pede depois para você escolher uma só dessas palavras, tá? E escrever uma frase. Facílimo, você tem que começar com letra maiúscula, lembrando, e terminando com uma pontuação. Qual o sinal de pontuação que você pode usar para finalizar a frase? Ainda lembram? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e ainda as reticências, não é verdade? Então, é isso aí. E depois tem um finalzinho assim, não confunda L ou U, tá? O som é o mesmo, por isso a gente confunde às vezes na hora de escrever. Animal, L. Barril, L. Psil, U. Chapéu, U. Bacalhau, U. Real, L. Sarau, U. E gol, L. Tá bom? E agora nós iremos fazer a correção da revisão mensal, tá? Vocês têm em mão essa revisão aqui, tá bom? O texto aqui, para a interpretação,
É o gênero que eu falei que nós iríamos cobrar na prova, que foi o qual? Resenha, não é verdade? Então, temos aqui o título da resenha, Lobo-Guará ganha livros com fotos e história. Da resenha. Não é o título da obra resenhada, porque a obra resenhada é o livro Histórias de um Lobo. É diferente, tá bom? E sobre esse texto, nós temos aqui algumas questões, tá? Até a questão de número 5, tá? É a interpretação desse texto. Vamos fazer a correção, por favor? A primeira questão diz assim: qual é o título da resenha? Título da resenha: Lobo-Guará ganha livro com fotos e histórias. É só ir lá e tirar o título da resenha. Vocês lembram das características da resenha, não é verdade? Questão de ter o resumo, tá? A data, né? Título da obra resenhada. Lembra tudo isso? Tá certo? Então, vamos lá. Então, a questão número 1 fica assim. Título da resenha: Lobo-Guará ganha livro com fotos e histórias. Título da resenha, não é da obra resenhada, tá certo? E aí, agora sim, é o título da obra resenhada. E sim, qual é? É um filme? Claro que não, é do livro, né? Nós vimos que pode ser também, né, de um filme. Essa resenha pode ser de um capítulo de um livro, tá bom? De uma peça de teatro. Mas aqui é de quê? De um livro. Nós vimos lá no livro de um filme, não foi? Tá? Do Divertidamente, ainda lembram? Ok, aqui é de um livro, tá bom? Então, qual é o título da obra resenhada? O título da obra resenhada, o livro Histórias de um Lobo. Também está claro aí no texto, não é verdade? O livro Histórias de um Lobo, tá bom? Vamos agora para a questão de número 3. Identifique o objetivo de quem produziu a resenha. E depois o público a que se destina, público-alvo, tá bom? E aí nós temos assim: o objetivo de quem escreveu a resenha é divulgar o livro Histórias de um Lobo por meio da apresentação do tema e de outras informações também que ele colocou aí, tá? No meio do texto, relativas à obra, tá bom? O público, tem um público só específico, criança, só adulto? Na verdade, não, não é? O público dirige-se a todos, tá? Que apreciam fotografias e informações científicas relativas aos animais. E ainda, principalmente, especificamente, que tipo de animal? Aos lobos, não é verdade? Então, fica assim, meus amores, tá? Aqui nós temos aqui a letra A e aqui a letra B da questão de número 3, tá bom? Depois, qualquer coisa, volta aí para verificar direitinho, tá bom? E agora vamos para a questão número 4. A questão número 4 e 5, eu nem fiz aqui slides, tá? A gente vai discutir e vai ver o que foi que vocês marcaram aí, tá bom? Na questão número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa que contém a opinião do autor da resenha sobre o livro. Nós vimos aqui uma outra característica da resenha, que pode ter a opinião do autor, né, no caso da resenha crítica, mas também pode não ter, no caso da resenha resumo. Se essa daqui tem a opinião do autor, então esse exemplo aqui é uma resenha resumo ou uma resenha crítica? É uma resenha crítica, né? Tem a opinião do autor, sim. Essa opinião pode ser positiva ou pode ser negativa. Já do livro que nós vimos, do filme Divertidamente, lá era resenha resumo, porque o autor não colocava, não dava, né, a opinião dele sobre a obra, tá certo? Então, aqui vamos lá, agora, encontrar essa opinião, tá? Dentro desse texto aqui, tá bom? Dessa resenha. Primeira, um animal tímido que se alimenta principalmente de frutos. Tia, é isso aí. Isso aí fala, isso aí está no texto. Gente, isso aqui está no texto, claro. Nem poderia ser diferente. Mas isso aqui, essa frase, é a opinião do autor sobre o livro? Não, não é opinião. É uma informação que ele colocou, o autor colocou na resenha, mas não é a opinião dele sobre o livro. Então, não marca, desconsidera. Vamos para a próxima. Ameaçada de extinção, a espécie precisa ser mais apreciada e compreendida. E aí? Será que aqui expressa uma opinião do autor? Foi o que vocês colocaram? Marcaram aí? Muito bem.
Ótimo, certo, bom demais. São 10, é isso aí. Essa letra B, ameaçada de extinção, a espécie precisa ser mais apreciada e compreendida. Aqui, sim, está expressa a opinião do autor sobre o livro, tá bom? Obra resenhada, ok? A letra C e a letra D, a obra traz 150 imagens desse lobo vermelho, no item C. Informação também que tem no texto, claro. Guará significa vermelho em tupi. Outra informação que também tem no texto, mas não é precisamente aí, tá, a opinião do autor. Então, a opinião do autor, você marcou na letra B. B de bola. Bola para frente. Vamos lá? E agora a questão de número 5. O autor do texto se refere ao lobo-guará das seguintes formas, exceto, você vai marcar aqui, ele não se refere, tá bom, ao lobo-guará. Ele se refere ao lobo-guará no texto como animal tímido. Ok, se refere sim. Então, você não vai marcar, vai marcar aquilo que ele não se refere, tá certo? Cuidado com a questão. Presta atenção. Espécie, a espécie, ele se refere ao lobo-guará no texto assim, chamando de a espécie? Sim, então não marca. Esse lobo, ele não se refere, tá, no texto, o lobo, colocando a esse pronome demonstrativo na frente. Esse lobo, ele não se refere a ele assim. Então, você vai marcar aí. Você vai marcar, não, você já marcou. Porque você é esperto, não é? C de coração. Coração, tá? Que ama muito vocês, tá? Tem espaço para todos. Coração grande, tá bom? Que nem coração de mãe, não é verdade? Então, letra C. C de coração, tá? Aí a letra D, por que não? Desse lobo vermelho. Ele se refere no texto lobo assim. Então, não marca. Você vai marcar o que ele não se refere. E isso corresponde à letra C. Marcaram letra C. Muito bem. E agora a parte, né, de gramática, que também vai estar na prova, tá bom? Que nós trabalhamos as regras de acentuação 1 e 2, não foi para a prova. E trabalhamos também a variação linguística, né? Não foi isso? Então, é isso aqui, que vai estar aqui, que vai estar na prova. E ainda, pegando aí as palavras do texto, você vai colocar, escrever com a regra de acentuação dessas palavras, porque todas são acentuadas, você vai dizer qual é a regra de acentuação. Por que o motivo da acentuação, tá certo? Vamos lá? Primeira palavra do texto. Todas são do texto, tá bom? Fotógrafos. Por que fotógrafos é acentuada? Ah, tia, porque é uma proparoxítona. Tá bom? Proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, você vai colocar assim, proparoxítona. Tia, eu coloquei assim, é acentuada porque é uma palavra, proparoxítona. Escreveu tudo isso? Tudo bem, não está errado não. Sua resposta está aí, que é o que eu quero, que ela é proparoxítona. Eis o motivo da acentuação, tá? E letra B, histórias. Por que histórias é acentuada, essa palavra? É acentuada por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Tia, mas termina em AS. E S é ditongo? Não. Ditongo, né? Seguido de S. Pode ser no plural, tá bom? Tia, precisa colocar paroxítona terminada em ditongo seguida de S. Se quiser, pode. Mas se não, nem precisa. Basta dizer paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Ok? Guará. Por que Guará é acentuada? Guará. A última sílaba é a sílaba tônica. Ela é uma oxítona. Primeiro tem que saber isso, né? Se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona. Depois vai lá e procura por que o acento, tá bom? Guará é uma oxítona. E por que essa palavra é acentuada? Oxítona terminada em A. A regra diz assim, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, as, que é seguido ou não de S, es, como café, tá? Os, como cipó, tá? E ens, como parabéns, terminado em ens, armazém, termina em em, tá bom? Só lembrando aí a regra das oxítonas, tá? Porque faz um tempinho que a gente trabalhou. Vai estar na prova, tá bom? E então, oxítona terminada em A, por isso você acentuou. Experiência. Por que a palavra experiência é acentuada? Porque uma paroxítona terminada em ditongo também, igual à letra B, a palavra histórias, tá bom? E biólogo, porque uma proparoxítona, igual à letra A. E aí fica assim, vocês podem depois, tá, acompanhar aqui, tá bom?
Fotógrafo, porque é proparoxítona, tá? Histórias, paroxítona terminada em ditongo, pode ser seguida ou não de S, tanto faz. E a palavra guará, porque é uma oxítona terminada em A. Esse acento aqui nem precisa ter, só oxítona terminada em A, tá bom? Desconsidera esse acento, tá? Só na palavra lá que ela tem. Guará tem um acento. Mas na hora de colocar a regra, não precisa colocar o acento não, tá bom? Oxítona terminada em A, ok? Tudo bem. Experiência, paroxítona terminada em ditongo. E a última palavra, biólogo, proparoxítona. Por isso ela é acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas, diz a regra. Bem mais fácil essa, não é? E agora nós vamos para a questão de número 7. Você vai fazer a 7 e a 8ª de acordo com o que nós trabalhamos, tá bom? Sobre variações linguísticas, tá bom? Lembra? Foi na aula online, não foi? Variações linguísticas? Variações aí da língua, né? Da fala. Viram isso, não foi? Lembram? Então, vamos lá. Você vai escrever na questão 7 o tipo de linguagem. Se é culta ou se é coloquial, tá bom? De acordo com as situações aí a seguir. Lembrando, a linguagem coloquial faz parte da informal. E a culta faz parte da formal. Nós vimos isso lá na aula online, tá bom? Então, vamos lá. Numa conversa na praça entre amigos. E aí, é o quê? Linguagem o quê? Coloquial ou culta. Entre os amigos, ali, todo mundo se conhece. Uma situação de intimidade. E aí? Muito bem. Coloquial, certíssimo. Agora, falando em público, sobre política, uma palestra aí, vou dar, né, um discurso. E aí? Não conheço esse público. Vou usar uma linguagem coloquial, tá? Informal. Ou vou usar uma linguagem culta, formal? Muito bem. Aí agora é culta, ok. E no item C, um bilhete para uma irmã, explicando que você foi à padaria. Minha irmã, membro da minha família, intimidade total, né? Então, coloquial. Uma redação solicitada pela professora de português. Vixe Maria, agora a mulher é enjoada. A mulher aqui, se for essa professora aqui de português, pode ajeitar o negócio, porque a mulher é enjoada, cobra tudo, não é verdade? O pingo no i. No cabeçalho lá da sala de aula, Teresina tem que botar vírgula, vai lá e corta. O nome de vocês começa com letra maiúscula, ela vai lá e corta. A professora é um pouco enjoada, não é verdade? A pontuação, tá bom? A letra organizada, a mulher é enjoada. Então, aqui, você vai fazer uso de uma linguagem formal, né? Culta, ou informal, que é coloquial. Você vai fazer uso da linguagem culta. É uma redação, a professora vai corrigir direitinho a sua nota, tá bom? Então, é culta. Então, ficou assim, tá? Coloquial, culta, coloquial e culta, tá bom? Tá certo? Essa coloquial aqui é para a situação, né, na praça com os amigos, a conversa informal. A culta aqui já é para um discurso em público, né, falando sobre política. Não conheço meu público, é culta. E depois o bilhete para uma irmã, explicando que foi à padaria, totalmente da minha, né, intimidade, coloquial. E depois a redação para a professora enjoada aí, né, se for a professora Eliseuda, é enjoada, né? Fazer tudo no capricho, tá? E a prova dela também, viu? E aí a linguagem é culta, tá bom? E agora nós iremos para a última questão. Questão de número 8. Analise as proporções com relação à música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e responda corretamente. Olha aí a música, o trecho. Quando olhei a terra ardendo, na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Lembraram? Quando olhei a terra ardendo, na fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E aí, vamos lá, sobre esse trecho. Este trecho, em uma análise linguística, está correto, pois, apesar dos desvios da norma culta, não apresenta dificuldade para a compreensão. E aí, verdade ou falso? Muito bem, verdade. Atrapalhou a compreensão aí? Vocês não me entenderam, não? Entenderam sim, então, vê. Por se tratar de expressões regionais,
esse trecho não pode ser considerado como erro gramatical. Verdade, nós vimos aqui, né, que não tem que ter preconceito, né, os diferentes falares, né, não tem que haver discriminação de jeito nenhum, nenhum ato de preconceito, não é verdade? Então, é isso aí, verdade. A música regional tem grande aceitação, principalmente na região do compositor. Mas podemos dizer que as falhas linguísticas, tem falhas linguísticas aí, prejudica a aceitação da música da Asa Branca. Será que prejudica essa forma de falar regional aí? Será? Não, de jeito nenhum. Então fica como? V, V e F. E onde você vai marcar essa sequência? Você vai marcar na letra D. D de dado. V, V, F. Tá certo? V, V, F. E é isso. Chegamos ao término das correções, né? Até que fim, professora. Mas aí eu quero dizer uma coisa, tá? A tarefa de casa hoje é estudar muito para a prova. Estudar só pela essa revisão? Claro que não. Vocês têm um roteiro para seguir, tá? Estuda as características aí do gênero textual da resenha, os slides que a tia fez, tudo mais, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre as provas. Falei já aqui que foram ótimos, mas tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui, de suma importância. Minha gente, tem alunos que não estão colocando sua identificação completa no cabeçalho lá da prova. Tipo, o nome completo, tá bom? Colocar a turma, por favor, é muito importante. Pense num trabalhão para encontrar o seu nome lá em todas as turmas, porque eu não sei qual é a sua turma na hora de separar. Não coloca o seu nome só na primeira prova, não, porque vem todas junto grampeadas, não é verdade? Coloque em todas as provas. Antes de entregar, aqui na escola, faz uma verificação, tá? Se você preencheu a parte do cabeçalho completamente, colocando o seu nome completo. Se quiser colocar o nome da professora, também é ótimo, né? Tá? Agradece. Mas, se não, tudo bem. Mas a sua identificação pessoal, eu quero. O seu nome completo, a sua sala. Se você é do quarto ano, né? Quarto ano A, B, C ou TA da tarde. Tem que colocar amanhã e colocar ainda a sala. Se é A, se é B ou se é C. Da tarde, coloca tarde e marca em TA. Tá certo? Por favor, façam isso, porque vocês correm o risco até de ficarem sem notas, porque eu não vou saber de quem é, e aí complica. E quando não tem o nome de jeito nenhum, aí é que é complicado, porque nem que eu queira procurar na ficha, não vai dar, porque eu não sei de quem é a prova. Tá bom? Então, por favor, tudo no capricho, tá? 10, de novo, aí repetido para todo mundo, é o que eu desejo, tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem bem, e desde agora, boa prova. E obrigada, tá bom?